Olá, dando continuidade ao nosso curso de canto gospel, agora vamos fazer a classificação de vozes. Então vou explicar como é que funciona, como é feito esse teste, algumas ideias equivocadas e como vai funcionar esse teste no nosso curso de canto gospel. O teste de classificação de vozes, ele é feito da seguinte forma: considera-se as notas que o cantor ou cantora alcançam e também considera-se o timbre do cantor ou da cantora. Essa é a forma de se fazer o teste. Porém, tem algumas ideias equivocadas. Uma delas é achar que só de ouvir uma pessoa falando já é possível definir o tipo de voz. Isso até pode funcionar em alguns casos, mas eu vou contar uma história de uma ex-colega de coral que ela, quando falava, ela falava com a voz muito grave. Porém, após fazer 3 anos de curso de técnica vocal, descobriu-se que ela era soprano e soprano de voz muito aguda. Então, assim, avaliar a voz pela fala pode até dar certo, mas não é uma forma muito segura. Uma outra ideia equivocada, muito comum, é a pessoa achar o seguinte: eu sou soprano porque lá no coral eu canto como soprano. Ou então achar, eu sou tenor porque no coral eu canto como tenor. O que acontece? Essa divisão de vozes exata só vai acontecer nos corais profissionais, porque essa definição de voz ela só acontece com o tempo após o cantor ou cantora fazer um longo trabalho de técnica vocal. O mais adequado a falar nos corais amadores é seleção de vozes. O que o maestro faz? Ele observa o seguinte: se determinado cantor ou cantora tem facilidade de cantar notas agudas, se for cantora, vai para o naipe dos sopranos. Se for cantor, vai para o naipe dos tenores. Por outro lado, se esse cantor ou cantora tem mais facilidade com as notas graves, se for homem, vai para o naipe dos baixos. Se for mulher, vai para o naipe dos contraltos. Então, o mais adequado a falar é uma seleção de vozes para atender à necessidade do coral. Por outro lado também, existe uma grande diferença. As partituras de corais profissionais, elas são diferentes das partituras para corais amadores. Então, nos corais amadores, digamos assim, a linha melódica é mais fácil de cantar. E eu posso falar o seguinte: ao longo de 20 anos, eu dando aulas presenciais, praticamente todos os dias eu fazia teste de classificação de vozes, ou eu chamo de teste de afinação e ritmo. É um teste que eu faço preliminarmente para avaliar o grau de facilidade ou de dificuldade que o futuro cantor tem. Então eu posso assegurar o seguinte: raríssimas vezes eu encontrei baixos, e vezes mais raras ainda encontrei tenores. E pouquíssimas vezes encontrei mulheres com voz muito aguda e muito menos vezes encontrei mulheres com voz muito grave. Então a maioria das mulheres e dos homens serão, se for mulher, serão mezzo-soprano, e a maioria dos homens serão barítonos. É aquilo que eu te falei. Aqueles barítonos que têm mais facilidade com as notas graves vão cantar no baixo, e aqueles barítonos que têm mais facilidade com as notas agudas vão cantar no naipe dos tenores. Aqueles mezzo-sopranos que têm mais facilidade de cantar notas graves vão para os contraltos, e os mezzo-sopranos que têm mais facilidade com as notas agudas vão para o soprano. E o que não quer dizer que não existam contraltos, tenores e nem baixos, só que essas vozes são muito mais raras. Aí uma outra ideia equivocada é que, até eu fiz uma pergunta para uma professora e a resposta dela me surpreendeu muito. De modo geral, as pessoas acham que classificação de voz é muito importante. Eu também pensava a mesma coisa. Até perguntei para a professora Marilene Gangana, da UFMG, qual que era a importância dessa classificação de vozes no estudo de técnica vocal. A resposta dela me surpreendeu. Está nas palavras dela. Ela disse que não tinha a menor importância, que o mais importante é fazer o que você está fazendo agora, é aprender a técnica vocal, é aprender as técnicas, pois a partir daí a voz ela vai se manifestar, ela vai se desabrochar, e aí sim será possível fazer uma classificação mais segura. E aconteceu comigo uma situação em que eu precisei de formar um coral, e eu fiz aquele teste para selecionar as vozes. E aí o grupo começou a fazer o curso de técnica vocal. 3 meses depois, eu precisei de fazer um remanejamento, pois as vozes começaram a se definir e a se acomodar na região em que elas funcionavam melhor. Agora, como é que vai funcionar o nosso teste aqui de seleção de vozes? Então, veja bem, eu fiz ali uma sequência em que eu coloquei uma quantidade muito grande de notas. Você não precisa cantar todas. A minha sugestão é que você só cante aquelas notas que você canta de maneira confortável. Aquelas notas que têm dificuldade você pode excluir. Não se preocupe se agora, digamos assim, se a sua capacidade de cantar notas seja muito pequena. Na medida que você for fazendo o curso, for avançando no curso,
você vai ampliar essa sua capacidade. Agora é o seguinte, né? Se você teve mais facilidade de fazer na sequência que eu fiz para homens com voz mais aguda, você é tenor. Se você tiver mais facilidade na sequência que eu fiz para homens de voz mais grave, você é baixo. Se você tiver facilidade de cantar na sequência para mulheres de voz mais aguda, você é soprano. E se você tiver mais facilidade na sequência de voz para mulheres de voz mais grave, e mulheres de voz mais grave, então você é contralto. Então, essa seria uma avaliação preliminar. Lembrando que, no decorrer do curso, a sua voz irá evoluir e pode ser que ela mude. Agora, uma coisa eu te garanto. Com o trabalho de técnica vocal, o seu alcance de notas graves e agudas vai aumentar consideravelmente. Estamos conversados, então? Então, agora vamos ao nosso teste de classificação de vozes.